Eu tô aqui com o Rodrigo Suriani, o famoso Suri, um profissional incrível que vai dar várias dicas hoje pra gente sobre carreira, sobre transição de carreira, principalmente para você que está na área de finanças. Suri, prazer ter você aqui, cara. É um prazer, Marcelo. Muito bom estar aqui no Veduca com vocês. Legal, obrigado. Suri, você tem uma carreira fantástica, né? Que começou na P&G, você ficou lá há 13 anos, trabalhamos juntos vários desses anos, e depois você foi para o Google, né? Que é uma mudança radical de empresa, de tipo de empresa. Como é que foi essa diferença de empresa, né? Então, de estilo de liderança entre a P&G e o Google? Foi uma mudança muito interessante num momento muito importante da minha vida que eu precisava fazer essa mudança, né? Então, quando a gente olha as duas empresas, eu vou começar ao contrário que você perguntou, das similaridades, né? Tá. Duas empresas americanas que eu acho que eu me identifico muito com a forma estruturada do americano trabalhar, e isso me ajudou muito. Então, a gente tinha muita questão dos valores que são importantes na empresa, tinha muita questão... Tinha uma base que era meio comum, assim. Exatamente, e muito parecido com os PVPs que a gente vê na P&G, então os valores são muito parecidos. Para finanças especificamente, a SOX, a lei que rege muito toda a parte de responsabilidade financeira nos mercados é a mesma, né? Então isso me deu uma fundação muito importante de começo, que eu tinha similaridades que eu sabia de onde eu ia começar. Legal. A partir daí a gente começa a ver realmente muitas diferenças. A principal diferença, se eu puder resumir, e que me chocou, que eu percebi só depois de mudar, é a diferença de você sair de uma indústria em que você tem um crescimento relativamente baixo, 2% ao ano de meta, já é muito bom, com margens relativamente bem deprimidas, para uma empresa, uma indústria onde o crescimento é muito rápido e as margens são muito altas. Tá. Qual que é a principal diferença pro profissional de finanças nisso daí? É que você vai ter uma empresa em que finanças não é tão importante, claro, quanto na outra indústria. Tem dinheiro sobrando, né? Tem dinheiro sobrando e finanças acaba tendo uma percepção de que, poxa, fica garantido que a gente não vai ter nenhum grande problema contábil ou de multa e tudo, e deixa que a gente vai vender, né? E obviamente o Google ao longo do tempo foi ganhando escala e ganhando tamanho, e a importância de finanças começou a crescer também, até para priorização de investimento. Então é outro tipo de músculo financeiro em que é muito mais importante este caminho de priorização e talvez até de olhar para frente e sinalizar riscos e oportunidades versus a disciplina operacional que, por exemplo, a P&G tinha muito forte. Finanças, em muitas unidades de negócio da P&G, era o braço direito do presidente. Né? Toda decisão tinha que ter, no fundo, um impacto financeiro. Você tinha uma liderança meio natural, né? Que acontecia por causa do negócio, né? Finanças tinha que estar ali, né? Exatamente. No Google você teve que achar seu espaço, é isso? Você teve que cavar um pouco seu espaço de liderança. E para mim, apesar de hoje, olhando para trás, parecer muito óbvio isso, naquele momento de transição, quando eu cheguei e percebi isso no dia a dia, que é algo que é muito difícil no processo de entrevistas você capturar. Óbvio, no processo de entrevista todo mundo está querendo te seduzir, né? E você querendo seduzir a empresa. É um namoro, né? Namoro, exato. E quando você chega no dia a dia, para mim aquilo foi relativamente muito chocante, principalmente porque eu venho não de poucos anos, de 13 anos, né? E foi a primeira grande mudança na minha carreira mesmo que eu fiz. Suri, pensando nessa transição de carreira, qual foi o grande gatilho que te fez pensar assim, é a hora de sair, é a hora de procurar algo novo? E aí depois eu queria entender como é que foi esse processo. Legal. Não é uma resposta muito simples, na verdade, de dar, né? Hoje, olhando para trás, eu vejo que eu já deveria ter tomado a decisão muito antes de quando aconteceu, mas existem alguns elementos que a gente vai construindo ao longo da carreira e que é importante a gente estar atento, né? Então, motivação, obviamente, eu acho que é o mais importante aí nesse jogo. Quando a gente começa a sentir que está meio morno e tudo na carreira, procura entender o porquê, né? Eu acho que aí é muito mais uma investigação muito pessoal do seu propósito. E você passou por esse processo? Super, né? Qual que é o propósito? O que você pensa na sua carreira que você está querendo fazer e por que você não está encontrando naquele momento? Não necessariamente isso vai indicar uma necessidade de mudança de carreira. Pode ser que você precise mudar de área na empresa ou de trazer um projeto mais específico que você está querendo exercitar os músculos, as suas habilidades. Legal. Mas tudo começa com essa Esse investigação. autoconhecimento, né? Isso. Tudo começou com a conversa com a minha esposa. Né? Então a gente estava conversando sobre o que a gente quer para os próximos 10, 15 anos de vida. Legal. E quando a gente começou a colocar alguns elementos de onde morar, o que fazer e tudo, a gente começou a ver que o caminho que a empresa queria levar não estava batendo muito com o que a gente queria. E assim, eu posso dar a principal dica para todo mundo a partir do momento que você identifica isso, estabeleça um plano de mudança
em que você consegue fazer de uma forma mais gradual possível. É muito mais fácil você procurar emprego quando você está empregado. Claro. Né? E te dá Porque um esperar prazer. chegar até aquele momento onde a coisa ficou tão ruim para os dois, né, que... Você coloca a si mesmo uma arma na cabeça e essa pressão que acaba tendo, né, é muito prejudicial para todo o processo. Graças a Deus, eu acho que a gente conseguiu estruturar de uma forma familiar, num processo que, para mim, entre o primeiro gatilho de falar, olha, eu já estou há 12 anos, é porque demorou 1 ano e meio até eu conseguir fazer esse processo. Né? Mas quando eu acionei esse gatilho, foram 1 ano e meio em que eu comecei a perceber cada vez mais que realmente eu estava no momento de fazer essa mudança. Legal. Então, cada pedaço dessa equação que eu conseguia galgar um passo, tinha muito prazer envolvido, porque eu estava indo, ou seja, rumo àquilo que eu achava que era o melhor para mim naquele momento, versus eu preciso achar alguma coisa a qualquer custo agora, mais rápido eu tenho conta possível. para pagar, a criança para cuidar, né? Exatamente. 3 filhos, né, para cuidar. Isso de você sabia já que você queria ir para o Google? Você sabia que você queria mudar? Não sabia e foi interessante, como você mesmo colocou, né? Quando a gente está muito tempo numa empresa, você acaba não exercitando esses músculos de tentar entender o que é melhor, o que tem no mercado e tudo. A gente fica desconectado, fica numa bolha, né? Certo. O primeiro passo, na verdade, que aconteceu foi eu conversar com um amigo meu, enfim, argentino, que estava também morando, a gente estava morando no Panamá, e ele me deu uma dica de uns consultores que podiam me orientar. Eles não trabalham posições no mercado, eles trabalham um pouco desse conhecimento do que você tem de fortalezas e oportunidades e que isso pode começar a guiar a sua procura por emprego. Né? Então foi tão simples quanto... Na minha conversa com a minha esposa, a gente identificou alguns lugares que a gente queria morar e depois a gente fez um mapa de quais as empresas que poderiam me levar para esses lugares. Legal. Por acaso, Califórnia estava entre os lugares. Né? E Califórnia, tecnologia, Google, né? E nem só isso, que é interessante olhar para dentro da minha experiência de finanças com uma lupa, por exemplo. Eu tinha uma pequena experiência contábil em finanças, que foi quando eu trabalhei em fábrica, gerenciamento de custos, e ali acabava tangenciando mais a parte contábil. Mas grande parte da minha experiência vinha no lado de finanças, de planejamento financeiro. Planejamento financeiro, estratégia, exatamente. Então, trade, né? Essa foi a primeira coisa que eu falei, legal, realmente era óbvio, mas é importante você começar a focar. Eu não quero uma posição de finanças, eu quero uma posição que eu possa exercer essa minha habilidade de planejamento financeiro. Legal. Então, quais as indústrias que valorizam isso? Legal, né? Legal. E a partir daí, a gente começou a ver uma série de outros detalhes. Por exemplo, dentro da P&G, eu tinha tido a experiência de desenhar a parte de e-commerce, toda a parte de trade funds para a parte de e-commerce da P&G, que poderia alavancar uma parte de digital. Então, como que eu consigo alavancar pequenos pedaços da minha experiência em prol de escolher as empresas que fazem sentido? E aí, obviamente, juntando tudo isso com outro passo que foi muito importante, que é conversar com pessoas que trabalham em outras indústrias. Legal. Você foi fazer esse trabalho de conhecer pessoas, de conversar, você fez isso? Super, legal. E eu te digo que é tão ou mais importante do que conversar com headhunters e pessoas que vão te levar para posições. Né? A minha transição, e eu falo isso, as pessoas às vezes ficam chocadas, não foi através de headhunter, foi através de eu achar, enfim, nas redes sociais, a posição que eu tinha mapeado junto com este grupo de consultores, que estava entre as top 5 posições que eu queria, que era Head de Planejamento Financeiro para a América Latina de uma dessas empresas. Legal. Enfim, o porquê que eu cheguei nessa posição, que a gente não é de São Paulo, né? Então, o voltar para São Paulo para a gente era... mais ou menos a gente não sabia se queria voltar para São Paulo ou não. Voltaríamos se fosse um passaporte para ir para outro país. A gente queria continuar a experiência. Você tinha esse objetivo bem claro, então, de ir para outro país, isso estava mapeado como algo familiar para vocês. Totalmente, né? Não sabemos se é para sempre, mas naquele momento fazia sentido, principalmente que a gente ainda tem crianças pequenas. Eu acho que é um momento que é mais fácil a gente determinar isso, né? Então, por exemplo, coisas interessantes que saíram desse bate-papo. Se você quer sair do país, você tem basicamente algumas opções. Ou você já está numa empresa americana e ela te leva para os Estados Unidos ou para algum outro país. Ou você faz um MBA, que era uma das opções também, você acaba ganhando a possibilidade lá, de trabalhar. Provavelmente vai ficar por lá. Ou
você vai entrar numa empresa americana ou alguma outra que você tem uma posição de destaque que o próximo passo é sair da sua região. Né? Então, por isso que a gente acabou afunilando para tentar buscar um pouco dessas opções aí. Legal. Suri, você tem uma carreira, né, de 13 anos na P&G e a P&G é conhecida por ter as pessoas entrando muito cedo e construindo a carreira dentro da empresa. E a gente vai construindo um capital político à medida que a gente vai conhecendo pessoas, vai entendendo como funciona a dinâmica e você, depois de 13 anos, tem um capital político acumulado. De repente, você vai para o Google numa posição já de liderança, onde você não conhece ninguém, onde ninguém te conhece, onde você não conhece os processos. Né? Como é que foi chegar numa empresa já numa posição de liderança e construir do zero esse capital político? Assim? Foi um desafio muito maior do que eu havia pensado no início. Né? Até porque eu acho que é importante a gente ter em mente que capital político, ou seja, o peso que um financeiro, um profissional de finanças dentro de uma empresa, o capital político que essa posição representa é diferente para cada empresa. Claro. E eu, pelo menos quando eu entrei muito com a percepção de que eu queria construir o mesmo capital político que eu tinha na P&G. Que finanças tinha na P&G também, Exato. Né? Uhum. E foi uma grande frustração, eu até digo assim no início para mim mesmo, de que quando eu atingir uma boa reputação, um bom capital político, ainda assim vai ser assimétrico versus o que eu tinha idealizado no início. Né? Então, é importante a gente ter essa noção e é importante talvez a gente não se cobrar mais do que deve cobrar, porque obviamente as realidades são diferentes. Eu acho que o primeiro passo quando você chega, e que eu aprendi também nessa questão, é entender o momento que cada um do time está, ter uma conversa franca. Você é um alien, que você está chegando cheio de expectativas, querendo demonstrar um grande trabalho e tem uma grande insegurança no time de quem é essa pessoa que vai me gerenciar. Né? Então, garantir que você estabelece um espaço que você tem uma tranquilidade psicológica para trabalhar, eu acho que é a fundação. Se seu time está em pânico, você não vai conseguir estabelecer seu capital político. Se você tinha mentores, você tinha gente que te ajudava nesse processo sem necessariamente ser alguém que você reportava para aquela pessoa, né? Você tinha essa figura de mentores? No primeiro momento, não. Eu cheguei cru totalmente na organização, mas sim, isso foi muito importante, o desenvolvimento. Primeiro, a identificação de quem que seriam pessoas neutras o suficiente, mas com know-how e capital político suficiente para me embasar e para me ajudar e para as pessoas até entenderem que se uma pessoa que tem um grande capital político está me suportando e tudo, isso ajuda a construir meu capital político também. Legal, claro. Né? Então, essa sensibilidade de você mapear rapidamente é muito importante. Né? Então, sim, tive mentores, enfim, desde RH, né? E até hoje é uma grande pessoa que eu tenho como referência que me ajuda muito. Então, outro elemento que para mim foi muito importante dentro da construção do capital político, além dos mentores, foi garantir que essa comunicação com a minha chefe era muito bem feita. Então, a cadência muito forte, estruturada de expectativas, o que entregar, as dificuldades que eu estava tendo, eu não tentava matar o leão sozinho. Eu sempre trazia um pouco do flavor do que estava acontecendo, do tipo, está acontecendo essa dificuldade, não se preocupe, deixa que eu estou lidando com isso, mas é importante você saber. Porque se o VP de um lado ou de outro entrar em contato contigo, você sabe, não, pode deixar que meu time está lidando com isso. Já sei, né? Já sei. Ou seja, essa comunicação para você foi fundamental. Fundamental. E eu também, eu sempre falo muito com ela também, minha chefe, que eu tive a sorte de ela confiar muito e me dar muita carta branca, sabe? Então, a forma com que eu pude operar e desenvolver o time e até o escopo da posição na região, ela me deu muita carta branca do que fazer. E óbvio que isso é um pouco da consequência da confiança que você acaba construindo, né? De novo, não tem respostas muito simples, mas eu acho que tem essa equação que você tem que pensar sempre time, principais stakeholders, os seus principais clientes e a comunicação constante com alinhamento de expectativa para cima. Né, para garantir que você é a ponte que traz todas as prioridades, você não está reinventando a roda. Essa construção de confiança vem muito disso. Não vou reinventar a roda. Pode deixar que eu vou fazer em linha com o que está sendo esperado, mas eu quero dar um pouco de spin porque é importante para isso. Pouco a pouco você vai dando a sua pitada ali e vai mudando pouco a pouco, não é mudar do nada, né? Não é chegar mudando. Suri, para finalizar, hoje em dia a gente fala muito de balanço entre vida e trabalho, né? O famoso work-life balance. E é um grande desafio, né, para todo mundo hoje. E você é conhecido por ter um balanço fantástico, né? Por conseguir balancear a vida pessoal, conseguir balancear esportes, com uma carreira super bem sucedida. Qual que é a sua receita para tudo isso, né? Qual que é a dica que você dá para quem está procurando esse balanço também?
Acho que o principal ponto é autoconhecimento, tá, Marcelo? Eu acho que o que é o balanço de vida pessoal e trabalho varia de cada pessoa e varia a fase da vida que a gente está passando também. Então, é uma equação dinâmica com muitas camadas aí. A gente precisa estar sempre desenvolvendo o músculo de se perguntar e se questionar como que está acontecendo, se está fazendo sentido para aquele momento ou não. Né? Então eu vou te dar exemplos muito práticos. A transição de carreira foi um momento que, óbvio, eu tinha que colocar muita energia no trabalho, construção de confiança, de time, de tudo. E se alguém olha de fora vai falar, o balanço de vida dele está horrível. Não, está perfeito para aquele momento. Né? Então eu acho que mais importante do que você tentar entender a definição estática é você definir qual que é a cadência que você vai começar a se questionar e analisar se sua vida está indo bem. E aí, da mesma forma da vida profissional, que a gente precisa de mentores, é importante você ter alguns também mentores, ou eu brinco, ou pelo menos alguns olhos externos, para garantir que você tá vendo corretamente. Para mim, minha esposa é muito importante, é um termômetro muito bom, né? E ela mesmo muitas vezes fala comigo, Rodrigo, você está muito estressado, você está precisando correr mais, né? Vamos organizar a rotina. E essa parceria que você desenvolve com 1, 2 amigos, esposa, eventualmente família, pai e mãe, de ter esse termômetro a partir deles, o olhar deles, é muito importante, porque você transparece muito facilmente se o balanço não está bem feito para quem te conhece. A partir daí, você tem que deixar as desculpas de lado. Se você entende que você, para mim, por exemplo, o esporte é importante, você está no momento que aquilo vai ser uma válvula de escape importante para você, você tem que ser responsável para criar também a sua rotina. Né? É muito fácil a gente cair nas nossas desculpas do dia a dia, das correrias, do furacão diário e não conseguir implementar. A gente tem que conseguir traduzir o que é o cenário ideal para a prática. E eu brinco, a gente às vezes é tão criativo e tão cobrado por criatividade, por liderança no trabalho, a gente tem que ser também na vida pessoal. Né? Então, como que a gente aplica esses elementos que a gente às vezes é tão bom como profissional na vida pessoal? Né? Qual que é a mudança de rotina? Como você vai ser criativo para colocar uma corrida ou uma pedalada? Você faz isso, né? Você corre para o trabalho, aí você volta de bicicleta, aí você vai de carro do outro dia. Para mim a forma mais trivial foi encaixar no translado entre casa e trabalho no dia a dia. Né? Tem dia que eu vou de bike, deixo a bike, volto correndo. Como que é a logística que você vai fazer isso? Às vezes é uma dor de cabeça. Mas, de novo, se é importante para mim, é importante que eu preste atenção nesses detalhes e me estruture para isso. Suri, cara, muito obrigado. Um prazer ter você aqui. É uma história que a gente se conhece há tanto tempo e aprendi coisa nova hoje, né? Então, assim, é sempre muito gostoso ter gente como você falando abertamente, falando da carreira, falando da vida pessoal. Então, cara, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui no Veduca e espero que a gente se encontre mais vezes por aqui. Com certeza. E obrigado por ter ficado com a gente aqui até o final. Aproveitem as dicas que o Suri deu sobre carreira, sobre transição de carreira, sobre esse balanço tão importante, né, entre trabalho e vida pessoal. E se você gostar do que está vendo aqui no Veduca, se inscreve, dá um like para receber as novidades nossas, vem muita coisa boa por aí. Obrigado.